questões. Vamos conseguir fazer as 30? Não sei. Seja o que Deus quiser. Então, vamos lá para mais uma revisão, né, meninas? Lembrando, a gente não vai se forçar necessariamente a fazer as 30, mas vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, né? Porque, lembrando que as que a gente não conseguir fazer aqui em sala, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, viu? Porque não vai ficar sem fazer, não, beleza? Vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Feitosa, eu vou precisar que você leia essa para a gente, enquanto eu vou buscando aqui a minha S-Pen. Pode ser? Lê lá aí para a gente, essa daí. Essa primeira questão. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse processo é prejudicial ao meio ambiente, por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, o estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, PVC, um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com a solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? Massa. Olha, essa questão aqui é boa, viu? Então, ele passou para a gente toda a característica. Então, vê, Feitosa, a gente queimou ele. A gente, quando... Foi queimou, meu Deus? Foi isso mesmo, né? Cadê? Isso, justo. Decomposição térmica, a gente queimou. Aí, quando a gente queimou, o que foi que aconteceu? Ó, houve a liberação de um gás diatômico heteronuclear, certo? E aí, esse gás, Feitosa, tu leu perfeitamente. Quando foi borbulhado em solução alcalina, o que é que significa uma solução ser alcalina? Básica. Ela é pH mais básica. 7. Muito bem. E aí ela alterou a cor da solução. Então significa que ela tem um pH, não é isso? Porque se não tivesse alterado a cor da solução, significava que ela era uma substância o quê? Se não tivesse alterado. Não borbulhasse, não fizesse nada. Porque, É vamos lá, ácido. gente. Neutra. Muito bem, ela seria neutra. Ó, o Miguel foi cirúrgico, então ela seria neutra, certo? Aí ele botou assim, ó. Depois, o que foi que eles fizeram? Eles juntaram o niro com carbonato de sódio e aí deu gás carbônico, velho. Aí ele quer saber qual foi o gás que foi liberado. Tem todas essas características. Desses gases aqui, quais são os gases diatômicos? Qual é o gás heteronuclear? Letra E. Letra E, todo mundo concorda com Feitosa? Porque é diatômico, é ácido e. E tá na molécula ali, os dois Pronto, grupos. perfeito, muito bem, vamos lá. O H2, por que é que não poderia ser o H2? Primeiro, o Porque não H2 é diatômico. por que não seria diatômico? Porque não são dois átomos diferentes. Muito bem, perfeito, isso mesmo. Então, ó, Assim como o Cl. muito bem, perfeito. Substâncias simples não tem como ser. Por que é que não seria o monóxido de carbono? Porque ele não é um ácido. Muito bem, perfeito. Ele, olha, qual é a que função ele faz parte? Óxido. Muito bem, ele é um óxido de que tipo? Ixi. Ó, Quais são os lembrou? tipos mesmo? Ó, a gente tem ácido básico e neutro. Você tem CO. O C ele é o quê? Em termos de classificação, ele é metal ou ametal? Ametal. Muito bem. Então, ó, lembra, feitozinha, toda vez que for ametal junto com oxigênio, isso aqui vai ser caráter Então, básico. ele é um óxido básico. Perfeito. Tranquilo? Aqui não tem como, certo? Aí aqui agora você tem o CO2. CO2 não pode ser, né? Porque primeiro que nem é diatômico, né? Ele não só tem dois átomos, ele tem três. Beleza? Já não pode ser. E aqui, ó, tá vendo? Ó, letra E. Ok? Bora para a próxima aqui, ó. The next.
Ah, o CO2 tem que lembrar, ele só não vai porque ele não é diatômico, mas ele é ácido, né? Eita, desculpa, Feitosa. Perdão, Feitosa. Eu disse que era básico, não é básico, não, é ácido, tá? Ó. É um óxido ácido, é isso que eu estava estranhando. Isso, perfeito, isso. Porque a metal com oxigênio é ácido. Aí, se fosse um metal com oxigênio, aí sim ele seria considerado básico, tá? Como é o caso, por exemplo, de CaO, que é o óxido de cálcio. Desculpa, viu? Sempre me corrijam quando vocês verem que eu tô me enganando com alguma informação, tá? Aí o CO2 ele é considerado ácido também, tá? Ó, é considerado ácido. Porque, na verdade, gente, esse CO, se vocês forem perceber, ele vai ser uma das exceções, né? Ele vai ser considerado neutro, não é isso? Porque a gente não tinha umas exceções, né? Que eram CO, o NO também é neutro. Vocês lembram que a gente chegou a comentar de algumas exceções? Isso eram 3 gases, na verdade, 3 óxidos que seriam considerados básicos. Lembram que a gente falou no comecinho do nosso curso? Beleza? Então, ele sairia porque ele é neutro, ele não é ácido. E o CO2, mesmo sendo ácido, ele não vai ser diatômico, ele é triatômico. Perfeito? Então, passa para cá. Próxima. Amanda, lê essa aqui para a gente. Vai, Amanda, porque tu já vai sair mais cedo. Eu não vou te deixar de folga, não, hoje. Sim. Até às 7 horas. O alcoolômetro Gay-Lussac. Ah, eu fiz essa bexiga essa semana. É um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 graus a 100 graus, com divisões de 0,1 graus. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada a parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura promove... Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Gay-Lussac, que a gente já tinha falado, ó. E ele ainda foi bonzinho disso aqui, porcentagem, volume, volume. O que vai acontecer quando a gente aumentar a temperatura? Vai diminuir. Vai ter a mudança no volume. Aí, sim, beleza, vai ter uma mudança nesse volume. Perfeito, certo, isso mesmo. Perfeito. A dilatação, aumento do volume. Perfeito, Amanda, é isso mesmo. Foi cirúrgica. Inclusive, tem uma fórmula que relaciona todas as grandezas, todas as propriedades que influenciam no volume. Qual era essa fórmula? Dica, Clapeyron. Qual é a fórmula de Clapeyron? Clapeyron. PVNRT. PVNRT. PVNRT, muito bem. Tá vendo? Ó, PVNRT. Aí se liga, olha, se eu deixar o volume de um lado da igualdade, fica assim, né? NRT sobre pressão, correto? Aí se liga, o que é que Então, acontece quando eu... inversamente, né? E, no caso, são diretamente, né? Porque, ó, se eu aumento a temperatura, o que é que vai acontecer com o volume? Aumenta também. Porque quando você aumenta a temperatura, o que você está fazendo é aumentar essa Agitação, né? Isso, muito bem, agitação, e aí você dilata. Então, a melhor resposta aqui, para quando a gente vai fazer esse teste aqui, é, na verdade, vou prestar atenção por conta... Quando aumenta a temperatura, eles se agitam muito, então eles precisam de muito espaço. Perfeito, isso mesmo. Aí você dilata mesmo, que Aí essa aumenta o dilatação, esse volume. afastamento mesmo dessas moléculas. Pode explicar as outras, ficarem em dúvida entre... Por que ficarem em dúvida entre as outras, Miguel? Ó, a letra A diz assim, pô, aumento da dissociação da água. O que é dissociação, Miguel? Dissociar, não é separar? Não vai separar a água? Mas vem cá, a temperatura aumentando vai dissociar a água? Porque, Miguel, dissociar, na verdade, tem a ver com você separar os íons. É como se você dissesse assim, que, ó, você aqueceu a água, aí você quebrou a água, quebrou entre aspas, tá?
Quebrou água, por exemplo, em H mais e OH menos. Isso acontece quando tu esquentar, quando tu aquece a água, ela se dissocia assim? Não, né? Tu lembra quando a gente comentou que, na verdade, a água, ela dificilmente vai se dissociar? E essa dissociação acontece muito rápido. E outra, Miguel, ela não precisa, ela não depende de temperatura, não, tá? Ela não depende de temperatura, ok? Até agora entendeu, né? A letra A, por que é que não poderia ser? Porque dissociação é separação, mas é separação em íons. Aí a gente não está dizendo, Miguel, que vai quebrar, que vai romper as ligações, não, tá? Dissociar é separar sem romper ligações necessariamente. A letra B diz assim: aumento da densidade da água e do álcool. Aumento da densidade da água. A densidade da água vai aumentar porque tu está aquecendo. Existe isso? Ah, entendi. Pronto. Só que tu entendeu, né? Que dissociar não significa romper a ligação, correto? Aí, ó, não pode ser letra A, não faz sentido. Não faz sentido ser letra B. Por quê? Gente, vai acontecer, na verdade, uma mudança na densidade da água. É o quê? É quando tu aquece a água ou quando tu resfria a água? Quando resfria, porque a água ela tem um comportamento anômalo. O que é que acontece quando eu resfrio a água em termos de densidade? A densidade a partir Aumenta. de 4 graus, ela aumenta, gente. Diminui, porque o volume Não, aumenta. o gelo fica em cima, é verdade. Isso, aí ela diminui, porque o volume, ela expande. Isso é o que explica quando você coloca uma garrafa de vidro, por exemplo, em um congelador, e aí você abre, ela está estourada. Porque ela estourou por quê? Porque o volume foi muito grande. Aumentou o volume porque caiu a densidade, porque diminuiu a densidade. Beleza? Júnior perguntou, será uma questão... Não, Juliana, isso é uma questão fácil não, tá? É uma questão média, beleza? É uma questão de nível médio para nível difícil ali. Mas eu classificaria como média, tá? Letra D, aumento da concentração de álcool durante a medida. O que é que tem a ver tu aumentar a temperatura e subir a concentração de álcool? Não. Se você aumenta, vem cá, quem é que tem o maior ponto de ebulição? É a água ou é o álcool? Água. A água, então, tecnicamente, o álcool que deveria, né, evaporar mais rápido. Não, isso aqui não tem nada a ver. Letra E, alteração das propriedades químicas da mistura. Temperatura é química ou a temperatura é propriedade física? Físico. Física. Ó, tem nada a ver isso aqui, ó. Letra C de casa, tá? Então, lembra, tudo que envolve volume não pode aquecer. Porque se tu aquece, agita o grau das moléculas e tu vai fazer com que aquilo sofra uma dilatação. Fomos claros nisso? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Juliana, entendeu? De boa? Massa, muito bem. Porque, gente, inclusive, na lista de exercícios, vocês vão perceber que vão ter questões no mesmo nível. Quando eu digo mesmo nível, não estou falando o mesmo conteúdo ou mesmo tipo de cobrança, estou falando o mesmo nível. Você vai perceber que, tal questão é mais fácil que a outra, tal questão é mais difícil que a outra. Não, é tudo no mesmo nível, tá? Aí, inclusive, se você não estiver conseguindo fazer uma determinada questão, é porque está precisando tu trabalhar naquele conteúdo em específico, ok? Próxima questão. Aí eu vou pedir que essa daqui, Feitosa leia para a gente, por favor. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observada pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que provocam o movimento observado. O fenômeno de movimento nuclear, promovido pela incidência de luz, decorre do... Muito bem, e aí vai decorrer do quê? Olha o que foi que aconteceu, olha o que foi que aconteceu. Tu tinha esses dois átomos sendo ligados desse jeito, aí o que tu fez, tu pegou essa lâmina de vidro que tinha aqui, que estava refletindo a luz, tu baixou ela, todo mundo está entendendo isso? Que a gente baixou ela para que mudasse essa projeção da luz,
E aí, o que foi que aconteceu com esses dois átomos? Aí, vem cá, olhando para a legenda, esses dois átomos são átomos de quê? De nitrogênio. Muito bem. Então, o que foi que tu fez? Tu mudou a conformação dos átomos de nitrogênio. Aí, vamos lá. Primeira coisa, trabalhou com luz. Gente, química é o seguinte, se houve mudança ocasionada por alguma coisa relacionada à luz, vocês já vão dizer que isso daqui foi um tipo de... isomeria, tá? Por quê? Primeira coisa, houve mudança. Não é nem em relação à luz, mas é porque houve mudança. Porque, vejam, gente, o que é que significa isômero? Isômero é a última parte que a gente estuda em orgânica. Gente, isômeros são duas espécies que possuem a mesma fórmula molecular, mas tu mudou alguma coisa nelas. Tipo, seja a posição de um átomo, ou mudou, por exemplo, sei lá, mudou o tipo de função, enfim. Então, mudou alguma coisa. Deu para entender isso? Isso que é isomeria. Vamos supor que eu colocasse esse cara aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. Massa. E vou botar esse outro cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Não, vou botar para cá, assim, então. 4, 5. Muito bem. Perfeito, vamos lá. Gente, eu quero que vocês me digam qual vai ser... Aí, ó, vamos ver se a galera tá ligada no que eu vou perguntar ou se vai responder errado. Qual seria a fórmula molecular desse primeiro composto? Qual seria a fórmula molecular desse segundo composto? Primeira coisa, dê um exemplo aí, alguém dê um exemplo de fórmula molecular. Porque eu tenho fórmula molecular, tenho fórmula de Lewis e tenho fórmula estrutural. Molecular seria tipo CH4. Muito bem, CH4, a próprio H2O, perfeito. Agora eu quero que vocês façam o quê? Determinem qual é a fórmula molecular desse primeiro composto e a fórmula molecular do segundo. Para facilitar, já que eu estou uma pessoa muito boa, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou tirar um carbono de cada um deles, para ficar mais fácil. Bora, contem aí, rápido, viu? Para dar tempo de fazer muito exercício e não sobrar tanto para vocês fazerem em casa, porque eu estou com 30 aqui e 25, 25 para casa, meu Deus, quantas são? E 25 para casa, viu? E eu vou cobrar essas daqui, porque vocês sabem que nessa parte de revisão eu estou sempre cobrando. C12, o primeiro. C quanto? O primeiro bicho ali é 12 carbonos, né? Não, Amaninha, eu quero que tu faça essa daqui, ó. Ah, tá. E eu contando a molécula ali. Não, essa daqui, Amandinha, essa e essa. Deixa para responder já já. É só para poder mostrar para vocês, viu? Que eu estou fazendo, estou mostrando mais câmera. Ah, tá, não. Então, vamos lá. Quantos carbonos tem aqui, Amanda, nesse? 4. 4. Os carbonos estão sozinhos? Não, tem um oxigênio duplo. E ainda tem quem? Ah, os hidrogênios, é? Muito bem, perfeito. Nesse primeiro aqui, tu tem quantos hidrogênios nesse primeiro? 3. 3, muito bem, porque tem que lembrar, carbono faz quantas ligações, Amanda? 4. 4. Muito bem, 4, gente, perfeito, ele é tetravalente. O segundo tem que ter quantos hidrogênios? 2. Nenhum. Nenhum, porque faz 2, 4, muito bem. O terceiro? 2. 2, muito bem, vou botar assim, H2. E o último? 3. Pronto, então a gente ficou com quantos hidrogênios? Conta. 8, né? É, 8. E um oxigênio, ó, então é C4H8Z, ó. C4H8O. Bora para o segundo. Quantos carbonos? 4 também. 4. Quantos hidrogênios? Peraí. 3, 5, 7, 8 também. 8, muito bem, certo. Aí agora, por último, quantos oxigênios? 1, não é isso? Ó? Eita! Então, percebam, as fórmulas moleculares deram iguais? Sim, Deram as então mesmas? são isômeros. Isso, por quê? Aí eles vão ser especificamente que tipo de isômero. Porque, veja, o que foi que mudou entre eles aqui? A função. Então, eles são isômeros de função. Função, não é de posição, não? Não, Amandinha, de função.
Porque, vem cá, qual é a função desse É grupo uma aqui em cima? cetona e acolá é um Perfeito. aldeído. Isso, muito bem. Isso é uma cetona e esse daqui é um aldeído, tá vendo? Cetona em cima, aldeído. Ou seja, eu mudei, na verdade, a função. Então, você tem aqui, nesse caso, isomeria de função, ok? Porque, gente, isomeria é isso, tá? É composto tendo a mesma fórmula molecular, mas alguma coisa sutil mudando. Diga, Amanda. A deposição é geralmente a insaturação, né? Isso, a Perfeito. mudança da insaturação, né? Do lugar Isso, da insaturação. muito bem, perfeito. Certo? Ou de uma ramificação, alguma coisa do tipo, tá? Ah, eu tenho uma ramificação no primeiro ligada ao carbono 2, na outra liguei ao carbono 6. Ó, você mudou a posição. Posição de quê? Da ramificação. Perfeito? Deu para entender, né, Amandinha? Massa, muito bem. Certo? Aí, vejam, eu tenho esse tipo de função, gente, esse tipo de isomeria, porque eu vou ter dois tipos de isomeria gerais. Quais serão? Ó, eu vou ter a isomeria que eu vou chamar de isomeria plana e vou ter a isomeria que eu chamo de isomeria geométrica e óptica. Ó, geométrica mais a óptica. Certo? Aí, gente, qual vai ser a diferença entre esses dois tipos aí, né? Que a gente às vezes ouve assim, tá, beleza, mas eu não estou entendendo qual vai ser a diferença. Por quê? Geométrica e óptica, gente, vão ser mudanças mais sutis, vai ser mais difícil de tu conseguir identificar, certo? A plana não, a plana é uma coisa bem escrota mesmo, como essa que a gente viu agora. Você viu de cara que a carboxila ou que a carbonila mudou tipo, de lugar, entendeu? Então, automaticamente mudava a função. Agora, existem outros que você não consegue perceber tão bem. E aí é importante a gente saber a diferença entre essas duas criaturas. Certinho? Que vai ser geométrica e óptica. Gente, a óptica, como é que eu sei que ela vai ser óptica? Porque, gente, toda isomeria óptica, você vai ter um carbono que a gente chama de carbono quiral. Quem já ouviu falar no carbono quiral? Daqui. E quem sabe o que é carbono quiral? Se eu não me engano, é ligado a 4 tipos de coisas diferentes. Tipo, Muito ligado a um grupo diferente, outro grupo diferente. perfeito. Perfeito, Gilzinha. Tem 4 ligantes distintos, ó. R1, R2, R3 e R4. Aqui, isso aqui é carbono quiral. Então, toda vez que for óptica, tem carbono quiral. Sempre, professor. Sempre. Ok? Ela tá preta para mim. Tá preto. Tá, Mandinha? Qual? Da minha câmera ou A tela do que você rabisca. do slide? Tá preta para todo mundo, gente? Pra mim tá normal. Então, essa boba desse computador. Peraí que eu vou ver se... Amanda, veja, senão eu tento dar uma diminuída na qualidade aqui, viu? Você me fala. Aí pronto. Agora, sabe a geométrica, gente? A geométrica, vocês sempre vão perceber que tem, ó, ligação dupla. Isso é uma isomeria do tipo geométrica. Então, veja, só que vocês estão vendo essa geométrica, todo mundo conseguiu entender isso que eu falei, ou eu embananei mais a cabeça de vocês? Os tipos de isomeria. Deu para sacar mesmo, gente? Que eu tenho a plana, tenho a geométrica e a óptica, tá? Beleza? Aí a plana vai ser essa bem escrota. Eu consigo ver de cara que ocorreu uma mudança. Geométrica e óptica, não. Ela já vai ser uma coisa mais sutil, ela é mais difícil de entender, de enxergar que houve uma isomeria. Tá certo? Por exemplo, isso daqui, ó. Ah, e mais importante, né? Essas duas são mais difíceis de entender que houve uma isomeria, que houve uma mudança, e a característica entre essas duas, para a gente diferenciar quando é geométrica e quando é óptica, é porque na óptica você vai ter um carbono quiral, sempre, e na geométrica você não vai ter carbono quiral. Você vai ter, na verdade, Miguel, uma ligação dupla. Não entendi, Fabrício. Então, ó, presta atenção aqui para tu entender. Se eu tivesse isso daqui, ó, pronto. E aí colocasse esse outro elemento aqui, ó.
Vou apagar isso aqui de carbono quiral, viu? Pronto, muito bem. Vem cá. Esses dois caras têm a mesma, meu Deus, esses dois caras aqui têm a mesma fórmula molecular? Tem. Muito bem, perfeito. Então, eles são isômeros. Só que mais do que sejam isômeros, mais do que ser isômeros. Houve alguma mudança? Veja, houve mudança de posição. Posição que eu digo um elemento saiu do carbono 1 e foi para o carbono 2, e o outro do carbono 2 foi para o carbono 1. Houve mudança de elemento? Não. Então, tem como ser plana se não houve mudança de elemento? Não, né? Então, nesse caso, foi uma bem mais complexa. Vem cá, tem carbono quiral? Não, porque primeira coisa, gente, tem cabimento eu dizer para vocês que vai ter carbono quiral quando se tem ligação dupla? Não, né? Faz nem sentido. Então, se tem ligação dupla, que tipo de isomeria poderia ser essa? Esses dois caras podem ser isômeros de que tipo? Isômeros geométricos. Muito bem. Aí, esse geométrico, Amanda, ainda tem outros dois tipos de classificação, né? Que vão ser aquele, inclusive, nem é mais chamada assim, mas o Enem ainda chama, certo? Então, eu vou ensinar como o Enem manda, que é o famoso, que são as posições cis e trans. Diabo, professor, eu sempre ouço falar nisso, mas eu não sei identificar essa poxa dessa posição cis e trans. Vai fazer o seguinte, vai na dupla e tu vai passar uma linha horizontal passando no meio da dupla. Todo mundo entendeu isso? Vai passar uma linha dividindo a dupla em duas partes, assim, horizontal, ó. Todo mundo entendeu isso? Sacou, né? Olha para o primeiro composto. Estou falando do primeiro composto. O primeiro composto é esse daqui, ó. Que está do lado de cá, do lado esquerdo. Olha para ele. Em cima, os dois cloros ficaram na mesma posição ou ficaram em posições distintas? Diferentes. Já no outro, o que foi que aconteceu aqui, ó? No segundo. Pronto. Então, quando tiver mesma posição, tu diz que essa posição é cis. Quando tiver em posição distinta, tu vai dizer que essa posição é trans. Porque trans é isso, tá, gente? Trans é mudança, tá? Deixa eu botar aqui, ó, para vocês, ó. Outros dois exemplos aqui, ó. Eu vou apagar esse meu exemplo, tá? Para eu poder botar mais outro, ó. Espera aí. Não vai mudar nada aqui. Espera aí, um pouquinho. Porque eu botando aqui vai ficar mais bonitinho. Ó, pronto. Esses dois caras são isômeros. São isômeros eles? De que tipo? Geométrico, muito bem. Tá vendo? Esse primeiro cara, ele vai ser de que tipo? Vai ser que posição? Cis. Muito bem, tá vendo? Que ficou... E o outro? Deu para entender isso, gente? Deu, né? Pronto, massa. Inclusive, gente, vocês sabiam, o cis, ele dá uma diminuída na estrutura, viu? Ele diminui a estrutura, enquanto a trans dá uma alongada na estrutura. Então, beleza. Esquecendo isso tudo que eu falei, esquecendo entre aspas, óbvio, né? Bora responder aqui agora a questão. O fenômeno do movimento, ele acontece pelo quê? Primeira coisa, tem luz. Tem luz e houve mudança na estrutura. Vai ser o quê? De cara. Aqui, Miguel. Tem, aqui, Miguel. Isomeria? Isomeria, isso. Aqui, Miguel. Essa questão. Ela tá cobrando o quê? Tá vendo? Ó, então, já tem que ser isomeria. Isomerização, ó.
Movimento vibracional dos átomos. Tem alguma coisa a ver com isomeria? Essa primeira opção? Movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e a relaxamento. Não, gente, porque tem luz. Se tem luz, é isomeria, pô. Aí, isomerização das ligações. Pode ser, por ele ter dito isomerização? Pode, vamos guardar. Tautomerização das unidades. Tautomerização, alguém sabe o que é isso? Alguém lembra, na verdade, o que é isso? Porque nós... Sim, tautomerização é aquele que fica trocando, tipo, cetonaldeído. Perfeito. Vem cá, aquele que a gente viu, que um é cetona e o outro era aldeído, era um tipo de isomeria? Sim, de tautomeria. Perfeito. Aí pode ser a letra C? Pode também. A gente vai analisar, viu? Letra D. Ressonância entre os átomos π. Ressonância era o que a gente falou no curso? O movimento Perfeito. De quem? das A ligação? duplas. Muito bem. A gente via muito, Feitosa, essa ressonância em qual dos elementos, qual era o composto que a gente via? Benzenos. Muito bem, perfeito. Que era isso, inclusive, que concebia esse benzeno ser um elemento o quê? Muito instável ou muito estável? Estável. Muito bem, perfeito. Porque nenhuma espécie conseguia atacá-los, no caso, atacar essas duplas. Então, não é ressonância. Aqui, variação conformacional das ligações. Variação conformacional. Falou de luz, mudança, uma estrutura que parece com a anterior. Não, pô, é isomeria. Agora falta a gente saber. Olha o que aconteceu aqui, gente, ó. Vocês já disseram que isso aqui é de cara isomeria. Aí, se é isomeria, eu preciso identificar de que tipo é. Que tipo de isomeria é essa daqui que aconteceu? É de Tipo, geométrica. Geométrica. Não, Amandinha, geométrica porque você tem uma ligação. Aí é. Perfeito. Calma. Aí é Isso, trans muito em bem. outro Aí aqui sentido. vai ser o quê? Trans. E esse outro aqui, Feitosa? Cis. Muito bem. Então você houve a mudança do trans para o cis. Ó, letra B, isomerização das ligações de nitrogênio, sendo a forma cis do polímero mais compacta. Não foi o que eu falei com vocês? Que o cis é mais compacto e o trans deixa mais longo? Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela é mais É compacta. porque o trans fica tridimensional, né? Isso, Porque, na muito verdade, bem. ele não é para cima. Ele é como se fosse para trás, né? Atrás, isso, muito bem. Perfeito, Feitosa. É isso mesmo. Ó. Minha filha, química orgânica eu ainda sei um pouquinho. Agora, Não, babuda sabe passou. muito e sabe as outras também, porque a gente viu no ano todo e você foi muito boa, viu? Mas coloque para baixo nunca. Eu quero vocês colocando para baixo não, viu? Ó, a próxima agora, olha. Eu vou querer que a Amanda leia essa daqui. Eu só não peço para Miguel ler porque ele está sem microfone. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a ação de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. O teste positivo será observado com o pesticida. Muito bem. E aí, qual desses pesticidas a gente vai conseguir identificar com hidróxido de sódio? Primeira coisa, hidróxido de sódio faz parte de qual função química? Base. Muito bem. Então, se ele vai reagir, a outra coisa tem que ser o quê? Ácido. Muito bem. A gente precisa identificar qual desses caras aqui é um ácido. O primeiro é um ácido? Não. Não. E a Quando gente já eu vejo consegue observar. nitrogênio Oi. assim, eu já assofio logo a básico. Isso, porque tem que lembrar qual é a base mais famosa que a gente tem? O nitrogênio? Amina. 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 Tá vendo? Não tem como, pô. Aqui já remove, exclui. Tá vendo? Esse outro aqui tem como ser ácido? Oh, o que é que você Não. tem aqui? Não é, não. O Ó, Zene. Também não. muito bem, ó, tá vendo? Amina é básico, pô. Base não vai reagir com base. Esse outro aqui, a gente tem alguma coisa que diga que ele é ácido? Tem o H. Além do H, tu tem o H ligado a quem? Muito bem, você identificou Ao certo. Mas o H, benzeno.
Aí, quando o H tá ligado ao benzeno, qual é o nome desse cara? Fenol. Aí, o fenol é ácido? Sim, um dos Sim. mais ácidos, inclusive. Perfeito, Não, muito bem. Só lembro do peeling de fenol que a mulher fez e morreu. Muito perfeito. O peeling de fenol, ele é usado na pele para quê? Né, Juzinho? A gente coloca porque aí vai descamar, vai gerar uma queimadura, né? Pronto, então, o terceiro tem capacidade de reagir com hidróxido de sódio por ter fenol? Tem, né? com certeza. Pronto, então tem que ser o Ô, 3. Fábio, dava para saber se é ácido também por conta da simetria, porque ele é todo simétrico, né? Dava para saber por isso também? Juzinha, depende. Nesse caso aqui, eu acredito que não, viu, Juzinha? Eu não conseguiria, sendo bem sério contigo, eu não conseguiria identificar por isso. Eu identificaria basicamente pela presença do fenol. Mas eu vou dar uma pesquisada depois, viu, Juzinha? Se essa questão da simetria tem relação com o caráter ácido e básico dele. Certo? Eu vou pesquisar isso assim que terminar a aula e eu já te falo pelo privado, tá? E mando no grupo também, para os meninos. Beleza, gente? Aí os outros não tem como, né? A gente já achou, pô. Então, olha, dica de ouro, Enem falou de pesticida, inseticida, quer saber qual é o ácido, então procura o fenol. Fenol, tem que lembrar. Hidroxila ligada a quem? Hidroxila a benzeno, muito bem. Caráter extremamente ácido. Agora a próxima, Feitosa, lê isso aqui para nós, Feitosa. Sim, senhor. Usando o densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre as duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, um em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam o espaço intermoleculares na solução. Neste recipiente, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... Muito bem. E agora vai acontecer com esse decímetro. Alguém já viu a experiência do ovo na água com sal? E tu pega um ovo, coloca em um copo que tem só água. Aí o que é que acontece com o ovo? Quando tu bota que tem só água, não tem sal. O que é que acontece com o ovo quando tu bota lá? Ele afunda. Perfeito, Miguel. Aí quando tu pega um outro copo, coloca água com sal. Aí quando tu coloca o ovo, o que é que acontece com o ovo? Ele boia. Aí ele boiou por quê? Porque quando tu adicionou o sal, o que foi que tu fez com a densidade da água? Diminuiu. Diminuiu? Não, Amandinha, lembra? Densidade é massa sobre volume. Tu aumentou a massa da água. Então, tu fez o quê com a densidade? Aí tudo que tem densidade menor, o que é que acontece? O que tem densidade menor, boia nele ou afunda nele? Menor densidade boia. Boia. Aí, nesse caso, essa bomba, esse decímetro aqui, quando tu adicionou água, ele tem que boiar ou tem que afundar nessas novas águas? Com essas águas agora elas estão salgadas. Eles têm que boiar. Só que a Amanda vai boiar mais no recipiente A, que ela colocou 100 gramas, ou vai boiar mais no recipiente B, que ele botou 200 gramas? No B. No B. Aí, vamos lá, bora analisar. Tem como ser a letra A? Olha como estava. Esse aqui era o início, aqui é na água pura. Na água pura está aqui. A letra A diz que vai ficar assim. Tem como ficar assim? Não, muito bem. Curiosidade sobre o Mar Morto. Vocês sabiam que no Mar Morto você não pode mergulhar, e a razão por não poder mergulhar, claro, além de arder todas as mucosas, vocês sabiam que é porque a chance de afogamento é alta? Porque quando tu afunda a tua cabeça no Mar Morto, para tu subir de novo é muito pesado, cara, porque a densidade daquela água é absurda. Absurda. Assistam vídeos depois do pessoal balançando a água assim, gente. A água parece estar gelatinosa, de tão densa que ela é. Então é perigoso. Vocês sabiam disso, gente? Que é perigoso você afundar a sua cabeça no Mar Morto e não conseguir subir mais. Por quê? Porque é altamente densa pela quantidade exagerada de sal que você tem. Por isso que quando você
quando você tá, no caso, na água lá, você flutua com muita facilidade. Miguel, inclusive, tem caso de afogamento, tá? Pessoas que são loucas, não me perguntem por que diabos a pessoa faz isso. Mas a pessoa simplesmente afunda, mergulha na água, sendo que tem as placas bem grandonas dizendo que não pode mergulhar. As pessoas acham que não, tem um pouco de sal, não muda nada não. Gente, muda muita coisa, velho, sabe? Muda muita coisa. Fica extremamente denso por uma quantidade de sal exacerbada. Mas vejam, voltando para a questão, tem como ser a letra A, olha como o decímetro estava quando você tinha apenas a água pura. Ele estava no segundo espaço aqui, tá vendo? Ó? Primeiro espaço, segundo espaço. Tem como ser letra A? Primeiro espaço, segundo espaço, primeiro espaço, segundo espaço. Tem como ser? Não. Vem cá. Esse decímetro ele tem que estar mais assim, ele tem que boiar mais em qual pote? No pote A ou no pote B? Onde é que ele vai ter que boiar mais? No B. Então, ó, já não pode ser o A, certo? No B, ó, na letra B, ó como é que tá aqui. Tá afundado, já não pode ser. Gilzinha, tu tá entendendo isso? Amanda tá entendendo isso? Feitosa tá entendendo? Miguel tá entendendo? A Miguel tá, que ele já viu que respondeu. Pronto. Na letra C também não pode ser, gente, porque houve um afundamento, tá vendo? Afundou tanto o pote A quanto o pote B. Não pode afundar, tem que boiar mais neles, tá vendo? A letra D, ó, a letra D pode ser ela? Miguel já tinha dito que pode. Perfeito. E a letra E não pode ser, né? Na verdade, a letra E já não pode ser. Porque ó, o pote B está mais abaixado. Inclusive, teve uma aluna minha que eu passei, uma aluna particular, que ela fez essa questão aqui usando os cálculos. E depois eu disse a ela, não, velho, não precisa usar cálculo não, aqui não. Tem resolução que faz usando cálculo, mas perde tempo não, pô. É análise, isso aqui é analisar. Tem que fazer rápido, tá? Inclusive, essa questão foi considerada difícil na época do Enem, viu, gente? Uma questão bem difícil. Porque a galera achou que teria que usar esse valor aqui para poder resolver. Sim, Miguel, considerada difícil, viu? Porque a galera foi tentar usar a densidade. Não precisa. O que você puder fazer com análise, faz com análise, tá? Porque, no fim das contas, a questão é difícil a depender da quantidade de acerto, né? E, muito bem, perfeito, é isso. Porque não é o conteúdo em si que tem que ser difícil, é a quantidade de acerto. Se muita gente acertou, ela é fácil, independente de ser, sei lá, de análise combinatória junto com alguma outra coisa, lá, com probabilidade, por exemplo. Pouco importa. Isso aí, acho que muita gente foi para os cálculos e aí não conseguiu, aí chutou, aí errou, aí foi Isso, considerado difícil, né? perfeito, isso mesmo. Você foi cirúrgica. Agora a próxima. Ô, Feitosa, lê lá aqui pra gente, Feitosa, essa. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. A reação de redução do cobre ocorre na etapa. Muito bem, gente. Reação de redução. Bora lá, para a gente falar sobre. Eita, meu Deus, desculpa, gente. Sobre as duas reações mais importantes do Enem, que é a reação de oxidação, para a gente relembrar, oxidação, e reação de redução. O que significa oxidar? Doar. Doar elétrons, muito bem. Doar elétrons, ou também o que a gente costuma, né, usar o verbo perder, né, porque a gente ama perder e ganhar, né? A gente diz que perde elétrons. Então, quem oxida, perde elétrons para alguém. Aí lembra, se tem alguém oxidando, tem que ter necessariamente alguém reduzindo. Correto, certo ou errado? Certo, né? E redução significa o quê? Receber. Muito bem, receber ou ganhar elétrons. Perfeito, gente. Então, vejam, a gente vai a famosa cadeia hereditária, muito bem, velho. Aí, veja, oxidação, redução. Existe um número que a gente chama de número de oxidação, que nós, como somos íntimos dele, chamamos de NOx, né? E aí, lembra, olha só, se o NOx ele subir, lembra, número de oxidação. Isso aqui não precisa nem tu decorar, tem que entender. Número de oxidação, ou seja, é a quantidade, é a facilidade que um determinado elemento tem de perder elétrons, de doar elétrons. Então, quanto mais positivo e maior for o NOx, mais elétrons ele vai ter perdido. Fui claro nisso, gente? Sim ou não? Fui, né?
Massa. E aí, então, nesse caso, quanto Repete, maior o NOx, repete. oi, Quanto maior o NOx, o quê? mais fácil é daquele elemento perder elétrons. Então, significa que ele oxidou, ou seja, Feitosa, se tu tinha um elemento que o NOx dele, por exemplo, o NOx inicial dele era mais 1, e depois de uma certa reação, o NOx dele pulou para mais 4, o que aconteceu com esse NOx? Ele aumentou ou ele diminuiu? Aqui é o NOx 1, aqui é o NOx 2. O que aconteceu? Aumentou. Ele aumentou. Então, se ele aumentou, é porque esse elemento ele sofreu Oxidação. muito bem, tá vendo? Porque o número de oxidação é isso, aumentou é porque ele sofreu oxidação. Enquanto o inverso ele também é válido, né? Então, se o NOx ele caiu, é porque ele sofreu o quê? Redução. Muito bem, ele reduziu, ele sofreu redução, tá vendo? Ó? Beleza? Deu para entender isso aqui, gente? Lembra, deu para relembrar no caso, né? Porque quem é meu aluno já viu isso daqui 1 trilhão de vezes, né? Aí vamos lá, né? Para a gente poder lembrar disso também. Que quando eu estou falando de NOx e eu estou falando de substâncias do tipo simples, gente, toda substância simples vai ter NOx de quanto? Quem lembra? 0. Muito bem, o NOx é 0, perfeito? É isso que a gente precisa para resolver essa questão. Ele quer saber qual foi dessas reações que houve a redução do cobre. Então, se houve redução, o que é que tem que acontecer com o NOx do cobre? Tem que diminuir. Perfeito, vamos lá. Ele começou aqui, no Cu, ele era só Cu. Aí ele reagiu com esse cara aqui, com HNO3. Aí ele virou QNO32. Aí aumentou. Muito bem, porque o NOx dele ficou quanto? Ó, olha, primeiro, o NOx dele estava quanto no comecinho aqui? 0. 0, ele foi para quanto? Ixi, X a Não, ó, mais 2. é porque Ah, é é só verdade. pegar esse número de cá, Sim, lembra sim, que eu sim, disse a sim, vocês? verdade. Só cruza. Ele é mais A 2. mesma coisa Aumentou. do menuzinho quando fica em cima, né? Perfeito, isso Você iguala a ele. muito bem, perfeito. Aí, ó, se foi mais 2, aconteceu o que nessa primeira reação? Oxidou. Pronto, não é o que a gente quer. Bora para o segundo, viu? Tava mais 2, aí reagiu com isso daqui, virou esse cara. O NOx ficou quanto aqui? 2 também. Aí, aconteceu alguma coisa com ele? Não. Não, então não foi nem oxidação isso aqui. Aí, terceira, saiu de mais 2 e veio para quanto aqui? 0. 0 não. Não. 2. 2 2, também. porque ó, o NOx do oxigênio a gente sabe quanto é que É vale. menos 2. Menos 2. Então, todo oxigênio tem menos 2. Então, se ela é menos 2, a soma dos NOx tem que dar quanto de uma molécula? 0. 0. Então, para dar 0, o cobre tem que ser quanto? Mais 2. Houve oxidação ou redução aqui? Não. Não, muito bem. Vamos lá. Aí a gente foi e reagiu com a... Por que tem que dar 0 mesmo? Oi? Por que tem que dar 0 mesmo? Luzinha, porque uma molécula ela precisa ter a carga zerada. Porque esse NOx ele vai te dizer a carga, entendeu? E a carga tem que ser neutra. Beleza? Para ser neutro, o somatório dos NOx devem dar 0. Ah, entendi. Isso? Beleza? Sempre, Obrigada. viu? Nada. Aí a gente foi e reagiu com isso daqui. Aí o NOx ficou quanto aqui? Ó, perceba. Esse SO4 veio do H2 SO4. Se eu botar um parêntese aqui, dá para a gente determinar qual é o NOx de cada um deles. Não dá não, gente? Dá, né? O hidrogênio tem que ter quanto de NOx? Menos 1. Menos Mais 1. um. Tu tem quantos, Menos um. tu tem quantos hidrogênios aqui? 2. Então, aqui fica mais 2. Para dar 0 nessa molécula, o SO4 tem que ter NOx de quanto? É, mais 4. Não, porque veja. Ó, mais 4 não, se liga. Cada hidrogênio não tem que ter 1 de NOx? Só que tu tem. É isso que eu tô perguntando para você. Sim, entendi. Então, eu já tô Tem que botando ser o menos valor 2. direto, tá? Aí Menos fica 2. mais 2 aqui, aí aqui tem que ser menos 2. Então, o SO4 é menos 2. Então, Isso. se o SO4 é menos 2, quanto é que tem que ser o cobre aqui? 2 também. Pronto, houve mudança de NOx? Não. Então, só vai sobrar qual reação? A 5. Assim, Ele vai voltar pro 0. É, isso. Então, saiu de 2, foi para 0, aumentou ou diminuiu o NOx? Diminuiu. Agora sim. Não.
Se você tivesse analisado, você percebia, porque não tem nenhum negativo. Isso, E ele só vai ser negativo se tiver o menuzinho, né? isso. Perfeito. Deu para entender isso, gente? Deu para fazer? Lembrou de inox? Não tem nem cálculo aqui, viu, gente? É só ir observando. Inclusive, a galera que fez muita questão de inox já consegue fazer isso aqui de cara, viu? Ah, pensou que ele ficaria negativo. Não, não necessariamente ele vai ficar negativo, tá, Miguel? Na verdade, o que vai acontecer é que vai haver uma queda de NOx. Sempre pensa assim, tá? Oxidação e redução não tem a ver com o NOx ficar positivo ou negativo. Tem a ver com ele aumentar. Então, vamos supor, tem um NOx, por exemplo, que ele estava em -3. E aí o NOx desse elemento passou, por exemplo, para -2. O que aconteceu com esse NOx? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aí, se aumentou o NOx, o que aconteceu? Sofreu o quê? O elemento, com certeza. Gilzinho, sofreu o quê? Ele oxidou? Muito bem, ó. Se ele aumentou, Sim. Ele é oxidou. oxidação, não? É isso mesmo, Gilzinho. Ah, Toda vez, NOx aumentou, oxidou. Por que foi que tu mudou, Miguel? Que reduziu o quê, criatura? Tu respondeu certo, oxidou. Confia, viu, Miguel? No que tu fala, viu? Pode confiar, velho. Será que eu pergunto assim, tipo, oxidou, mas é só para gerar dúvida mesmo, viu? Não, mas é para gerar dúvida mesmo. Eu quero saber se vocês estão confiantes. Pois é, meu filho, tem que ter confiança para não passar mico, viu? Micoso não. Juliana, lê essa aqui pra gente, Ju. a minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como N produtos sobre reagente limitante, vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Perfeito. As massas molares, aí tem as massas, o rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidas a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de... Muito bem, gente. Físico-química. Agora aqui chegou na parte que a maioria fica se tremendo todinho, que é estequiometria. Todo mundo aqui está confiante em estequiometria? Minimamente confiante em estequiometria? Minimamente, sim. Mas é porque eu travo, sabe? Tipo assim, quando Uhum. consigo aqui resolvendo, eu consigo. Mas é porque quando chega na hora, me dá logo nervoso. Quando eu leio o rendimento, já não vou mentir, já me bate um nervoso. Eita, Juzinho, não, mas fica tranquila, viu, Juzinho? Fica tranquila, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Inclusive, minhas listas, elas são bem, assim, tem muita questão, tipo, diretona, sabe? Porque eu gosto que a galera vá pegando confiança para fazer os exercícios, assim, sabe? Mas, ó, quem vai fazer de boa? Ele quer saber o rendimento. Aí tem que tomar cuidado. Por quê? Ele quer saber o rendimento, sendo que ele passou, ó, o que foi que deu nos produtos, porque lembra, a seta vai separar a equação em duas partes, todo mundo lembra, né? O que vem antes da seta são os reagentes, certo? Tá bom, Amandinha, vá lá, vaze, viu? Depois você assiste a aula gravada. Agora você precisa me cobrar para eu poder postar, senão eu não posto, não. Eu nunca mais postei aula nenhuma. Eu vou pedir, viu? Por favor, viu? Eu vou tentar fazer hoje, Amanda, eu juro, eu prometo, eu vou tentar fazer hoje. Tá Postar bem. tudo hoje. Prometo a você, de coração mesmo. Aí se eu não postar amanhã, ô diabo, posta o negócio, aí eu posto. Tá bom. Beijo. Viu? Beijo, boa reunião. Obrigada. Então, tá sendo que ela vai para uma reunião, tá? Fogo no parquinho. Reunião de Fogo no condomínio. Conta depois pra gente as atualizações. Tá bom, tchau. Então, gente, vamos lá. Ó, aí se liga, ele disse a gente, né? Sim, voltando. Calma. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e acabo falando, atropelando tudo. Mas veja, a seta vai separar, Juzinha, a equação em duas partes. A parte que vem antes dela são os reagentes. E a parte que vem depois são os produtos.
Aí nota, no próprio comando da questão, Ju, ele já passou para a gente, ó, porque deu 32 gramas de metanol. Então, ele já te passou o que foi gerado, o que foi produzido. Aí ele disse que esses 32 foram obtidos pela reação de 142,5 de brometo de metila com 80 gramas de hidróxido de sódio. Olha, então tu tá vendo aqui os dois ingredientes, que é o brometo de metila e o hidróxido de sódio. Ele já passou as quantidades, passou a quantidade dos dois. Vem cá, a gente tá acostumado a ele passar em relação aos reagentes. Está acostumado, quando ele quer, claro, relacionar reagente com produto. A gente está acostumado a ele passar 2 reagentes ou um reagente para a gente conferir, para a gente comparar com outro produto que está do outro lado. O natural é um só. Véi, se ele passou 2, tem que tomar cuidado. Se ele passou 2, aí com certeza vai ter algum que ele vai chamar de reagente limitante, que vai ser tipo assim, Miguel. Vamos supor que eu pegue, por exemplo, 1 litro de soda cáustica e queira fazer com que essa soda cáustica, ele vai usar essa soda cáustica para neutralizar um ácido que caiu no chão, por exemplo. Miguel, se ele pegar 1 litro de soda cáustica e misturar, por exemplo, com 12 litros de HCl, essa hidroxila toda vai conseguir neutralizar todo o HCl ou vai sobrar HCl? Só de cara a gente nem sabe de quanto precisa. Sobra. Então significa que tu vai ter algo aqui que é limitante. Concorda comigo? Alguém está limitando. Quem vai limitar nesse caso é a hidroxila. Nesse caso vai ser o hidróxido de sódio. Aqui é do mesmo jeito. Tá vendo? Muito bem, perfeito, Miguel. Tá vendo? Juzinha, tá conseguindo captar até agora essa parte aqui? Feitosa também? Márcio, perguntem. Aproveitem que tem pouquinhas pessoas, a gente acaba tendo uma relação um pouco mais próxima. Vejam agora, ó. Ele me passou a quantidade dessa criatura, a quantidade dessa, a quantidade dessa, a quantidade dessa. Peguei uma equação, já analiso logo se ela está balanceada. Gente, está balanceada ou não? De cara. Um bromo desse lado, um bromo do outro. Tá balanceada. Está balanceada. Então, todos os números aqui na frente são 1, tá vendo? Todo mundo é 1, beleza? Aí eu vou baixar os números de mols. Aqui é 1 mol desse, reagindo com 1 mol desse, reagindo com 1 mol desse, reagindo com 1 mol desse. Lembrando que o número de mols é esse cara que eu botei aqui, que eu completei, ó, tá vendo? Isso aqui é o número de mols, certo? Aí, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer é determinar as respectivas massas molares. Não olha para o comando agora, não. O comando olha por último. Então, veja. Analisei a equação, vi se estava balanceada, desci o número de mols, agora eu venho para as massas molares. Vamos fazer primeiro brometo de metila. CH3BR. Vamos lá. Qual é a massa molar do carbono? A questão tem que ter passado. 12. Então, fica 12 mais. A massa molar do hidrogênio é quanto? A questão tem que ter passado, ó. É 1, como são 3, fica 3, Então, né? 3 vezes 1, 3. E o do bromo é quanto? 80. 80. Esses dois juntos dão 15. 15 mais 80. 95. Então, um desse aqui tem 95 gramas, ou seja, 95 gramas de brometo de metila vão reagir, agora vamos fazer o NaOH. Cada sódio tem quanto de massa? 23, não é isso? 3. Cada oxigênio tem quanto de massa? 16. E cada hidrogênio tem 1. Quanto é que dá isso? Aqui dá 17. 40. 40, muito bem. Então, olha só, 95 gramas de brometo vão ser necessários para reagir com 40 gramas de NaOH. Porque, veja, o que eu vou fazer agora, gente, eu vou conferir vou ver, tipo, a correlação entre esses reagentes, tá? Porque ele me disse que, o que foi que ele fez? Ele juntou 142,5 de brometo de metila com 80 gramas de hidróxido de sódio. Eu vou ver quem desses dois é o limitante. Porque alguém vai ter que estar em excesso, viu, gente? Alguém vai ter que estar de mais, o outro vai ter que estar de menos.
Então, eu vou ter que escolher qualquer um deles. Então, veja, eu tenho o brometo de metila aqui, que ele disse que usou 142,5. E tenho o hidróxido de sódio, o NaOH, que ele disse aqui para mim que usou 80 gramas. Bora lá para a gente fazer juntos isso daqui, tá? Ó. Se liguem, viu? Ai, cadê, meu Deus? Pronto, foi. Vocês querem escolher quem? Vocês querem escolher para substituir ali o 142,5 ou 80? Quem é mais fácil? 80. Pronto, então eu vou dizer assim, ó. Para 80 gramas de NaOH, quanto disso daqui vai precisar? Aí eu vou ver. Se precisar de mais, é porque esse cara aqui, ele limitou. Bora lá. Meio pelos extremos. 190, né? 40x igual a 95 vezes 80. Muito bem, Feitosa. Tu já foi rápida, viu? Ó, eu tô fazendo devagarzinho para todo mundo entender, tá, Feitosa? Ó, aí divide pelo 40. Todo mundo entendeu isso que o prof fez até agora? Os dois que estão aqui, Miguel e Juliana. Confirma. Miguel, muito bem. Corto, dá 2, não é isso? O dobro de 95, tu disse que era quanto, Feitosa? 190. Muito bem. Então, precisa de 190. Eita, vem cá. Ele usou 190 disso daqui? Do outro? Do Não, usou brometo. menos. Então, ele usou menos. Então, significa que quem é que está em excesso? É a O soda? brometo. Não. Quem está em excesso é a soda cáustica. É a soda cáustica, Porque se ele usou 80, ele precisaria de quanto de brometo de metila? Precisaria de 100. 142. No caso, não, se ele usasse 80, ele precisaria de quanto que a gente achou aqui, ó? Precisaria Calma, de não verdade entendi. de 190. Tu entendeu isso? Ele Não. precisaria de 190. Tipo assim, veja. Porque a gente viu, ó. Para cada 40 gramas de hidróxido de sódio, eu vou chamar de soda cáustica, viu? Para cada pode 40 chamar. gramas de soda cáustica, ele vai usar quantas gramas de brometo de metila? 95. Então, se esse cara está dizendo que ele tinha 80, ó, ele tinha 80. Ele ter 80 não significa que ele usou os 80. Ele fez reagir. Mas ele fazer reagir significa que reagiu tudo ou pode sobrar? Uma parte. Pode sobrar, entendi. Aí, vamos lá. A gente vai ver. Se ele usar 80, quanto que ele vai precisar de brometo de metila? A gente achou quanto? 190. Então, ele precisa de 190. Mas, na realidade, ele só usou quanto de brometo de metila? 142,5. Então, foi Então, demais. Perfeito, tá vendo? Então, assim, ele usou toda a... olhando para a soda cáustica, ele usou toda a soda cáustica ou sobrou? Não, sobrou. Sobrou, tá vendo? Então, a gente não vai usar a soda cáustica mais para determinar quem seria, nesse caso, do metanol. Entendeu? A gente vai usar, na verdade, o brometo de metila, porque ele foi utilizado todo. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Puxar esse cara para o cantinho aqui, ó, porque a gente não vai mais usar isso, certo? Não usei mais, porque eu só fiz essa parte para ver quem estava em excesso e quem estava na quantidade correta. Então, agora eu venho aqui, ó, e removo tudo que tem relacionado com a soda cáustica. Agora eu vou lá do outro lado correlacionar ao metanol. Ó, metanol. Quem é o metanol? É o primeiro elemento ou o segundo elemento? O primeiro. Aí uma dúvida. Se tivesse mais de um mol de qualquer um desse, essa era a hora de colocar, né? Tipo, Isso. 2 vezes, 3 vezes, né? Perfeito. Porque às Isso vezes eu aí. me confundo nisso também. Não, mas é isso mesmo, viu? Agora, Feitosa, a gente vai determinar a massa do metanol, CH3OH. Bora lá. Carbono é quantas gramas cada carbono? 12. 12. Eu tenho quantos hidrogênios? 4. 4. Então, mais 4. Mais o oxigênio que é? 16. Pronto. 4 com 16 dá 20. 20 mais 20. 12. 32. Então, aqui está dizendo assim, ó, tá vendo? Que quando ele tem 95 gramas, ele vai, no caso, desculpa, com 95 gramas de brometo de metila, ele vai dar origem a 32 gramas de metanol. Aí, quanto que ele usou aqui? Quanto que ele usou de brometo de metila? Não foi 142,5 que ele usou? Aí, se fosse, porque veja, toda vez que eu tiver, Juliana, falando de rendimento, o rendimento eu sempre faço por último. Então, eu vou fazer sempre a reação considerando o rendimento total. Rendimento total é um rendimento de quantos por cento?
100%. Então, Agora, eu vou uma pergunta. O que é que Diga, esse 32 aí tem a ver com o 32 do comando? como esse 32 aqui, que eu falei, Hum, esse, pronto, porque veja, esse 32 aqui, na verdade, ele seria tecnicamente a quantidade que ele teve de origem mesmo, sabe? Que ele originou. Mas ele quer saber assim, beleza, ele originou 32. Mas para originar esses 32, ele precisou de quanto? Ele precisou de 142. Mas o rendimento foi de quanto? Porque, veja, ele usou 142,5, Feitosa, e deu origem a 32. Mas, tecnicamente, 32 gramas de metanol precisariam de quantas gramas de brometo de metila? Ó, precisaria de Sabe, 95. mas esse 95 não era o que estava em excesso? O quê? Não, 142,5? Ah, não, o 95 gramas. Não, o 95 gramas, Juzinha, é da própria receita. Tipo, a própria equação, a própria reação tá te dizendo isso, entendeu? A própria reação já é dela mesmo. Já é pré-determinado dela, certo? Tem nada a ver com o que foi em excesso, não. O que estava em excesso, na verdade, era a soda cáustica. Porque você tinha soda cáustica demais. Você botou 80, mas sobrou soda cáustica. A gente vai ver o seguinte: se ele tivesse em um rendimento de 100% colocado 142, quanto que daria? X, eu faço meio pelos extremos. 95x igual a 142,5 vezes 32. Deixa x de um lado da igualdade, eu fico com 142,5 vezes 32 sobre 95. Feitosa, eu não sou besta nem nada. Vou pegar o 142,5 e já vou dividir por 95 aqui. Porque para remover as vírgulas, gente, o que é que eu faço? Remover a vírgula de cima. multiplica por 10. Pronto, 10 em cima, 10 embaixo. Em cima fica 4.225 e embaixo fica 950. Não vou dividir isso agora. Vou simplificar por 5 em cima, por 5 embaixo, tá? Aí fazendo 1.425 por 5, eu pego 14, que dá por quanto, se eu for dividir por 5? 2, 2, que dá 10, sobra quanto? 4, desce 4. 2, Desce 2. 42 por 5. 8, né? 8, dá Dá 40. 40, sobra 2. Desce o E 5, 5. 25. 5. Pronto, muito bem. Então, dá 285. E vamos ver aqui os 950. 950 dividido para 5. Pega o 9 primeiro, 9 por 5. 1, Sobra quanto? 4, Desce o 5. 45 por 5. 9, Sobra 0. 0 por 5. 0. Muito bem. Dá para fazer por mais 5 aqui? Eles Dá. dois? Dá, bora aqui, ó. 285 por 5. Pega o 28 primeiro. 5, 5, que dá 25, sobra quanto? 3, Aí desce 7. 35, 7, muito bem. Então ficou 57 bora fazer o 190 aqui rapidinho, ó. 190, aí eu vou dividir isso aqui por 5. Pega o 19 3, primeiro. 3, que fica 15, sobra 4, 4. 40, 8. pronto, muito bem, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer, de fato, essa divisão, ó. 57 por 38. Aí, 38 vezes 1, 38. 38 vezes 2 dá 30 mais 30 dá 60. 8 mais 8 dá 16. 60 mais 16. 76. Passa muito. Muito bem. Já passou, né? Então dá 1, 38. 38 com 2, 40. 40 para 50 dá 10. 50, aí fica 12. 12 mais 7 dá 19, né, gente? Passam Isso. aí. Não é isso? Aí boto um vírgula aqui, ó, tá vendo? Ó? Ui, meu Deus, cadê? Tá certo, né, Vírgula, gente? vírgula 0 e o 5. Muito bem, perfeito. Vírgula. Pronto. E agora? 5. Muito bem, perfeito. Que a gente fez ali também, né? Isso, muito bem. Isso mesmo. Tá vendo? Perfeito. Aí já dá 190, certinho, não é isso? Então vai ficar aqui, ó. Nesse caso, deixa eu tirar isso aqui, pegar outra caneta, pronto, muito bem. Fica então 1,5 vezes 32. Quanto é que dá isso aqui? 1,5 vezes o 32. Lembra que eu já falei, né, para vocês? 48, né? Isso, muito bem, porque quando eu tenho qualquer número, Juliana, Miguel, qualquer número multiplicado por outro, sendo que atrás fica 0,5, é assim, ó. 32 vezes 1 dá quanto? 32.
e tu vai somar com a metade do número. Metade de 32. 16. 16. Aí, ó, 48, viu? Isso aqui, ó. Pronto, então veja. Se a reação fosse 100%, teria que ter dado origem a quanto de metanol? Ó, 48. pronto, então esses 48 correspondem a quantos por cento de rendimento? 100%. Mas, na realidade, esses 142,5 deram origem a quantas gramas de metanol? 32. 32. Vieram a partir dos 32, né? Perfeito. Ó, isso aqui é X, ó. Meio pelos extremos, eu fico com 48x igual a 32 vezes 100. Eu não sou besta nem nada, deixo o 48 de um lado, ó. Ou, desculpa, deixo o 32 de um lado, deixo o x de um lado e passo o 48 para o outro, ó. Por quê? 32 e 48 são divisíveis por quanto, gente? Por 2. Por 2. Mas não é por 8 não também, dá para dividir por 8, Também. tá? Diretamente. 3, 32 por 8 dá quanto? 32 por 8? 4. 4. Muito bem. 48 por 8. 6. 6. Dá para simplificar aqui também, ó. Tá vendo? Por Por 2. 2. 2 em cima. 3 embaixo. Muito bem. Ó, isso aqui eu já decorei. 100 dividido por 3, que dá 33,3 aproximadamente, né? 33. E o dobro disso? 66,6. Já vai dar aproximadamente D, né? Muito bem, 67. perfeito. Aí, tá vendo? Questão considerada de grau difícil, tá? Isso aqui. Mas, vem cá. Dificílima, viu? Mas, vem cá. É algo muito diferente do que a gente já vinha estudando ao longo do ano, porque eu passei... Não é pra assombroso, vocês. só é, tipo, extensa mesmo, como ele falou. Aí por isso que a gente tem que se acostumar, viu? Até Eu- que essa parte do rendimento ficou mais tranquila. Agora, eu me perco todinha, eu acho que é na regra de 3, porque para interpretar, sempre eu troco os números. Aí quando eu vou fazer o rendimento, fica errado. Entendi. Juzinha, treinar o máximo que você puder, Juzinha. Porque isso aqui é acostumar, viu? É acostumar com esse estilo de questão, viu? Acostumar o máximo que vocês puderem. Ó, a próxima, essa aqui eu vou ler, viu? Ó, o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo, gente? Um processo de craqueamento. Eu não sei Alguém não, mas sabe? só me vê alguma coisa quebrando, né? Tipo, crack, sei Muito lá, bem. tem a ver isso? Tem a ver? Tem. Ó, o craqueamento. Ó. Craque quebrou, pô. E, além disso, né? Craqueamento vem de craquear. Gente, craquear significa, sabe o quê? Dividir, virar pó. É isso mesmo. Alguém É já daí viu? que vem o nome do crack, é? Tipo, crack droga? Será? Não sei. Será que tem? Pode ter, viu? Provavelmente, os bandidos são espertos, ué. Pode ter alguma relação, viu? Porque craquear, Feitosa, vem de dividir. Só que não é, tipo, dividir no sentido de quebrar, tipo, de você... Ah, eu vou dividir aqui, eu vou quebrar esse chocolate. Não, craquear mesmo é a ideia de dividir, de compartilhar. Alguém já ouviu falar nessa galera que craqueia filmes, que craqueia assinaturas, né? Tem a galera que, por exemplo, craqueia o Spotify, por exemplo, né? A pessoa que craqueia Spotify, pelo amor de Deus, tem que se Miguel. matar, porque, assim, tá podre por dentro. E o negócio que custa R$11,90, você não consegue pagar. Ei, não tá mais barato assim não, viu? Tá, porque Tá eu sou caro. estudante. Eu pago R$11,90. Ah, então, aí não vale. Eu pago R$11,90. Graças à universidade, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Pelo menos Aí é isso bom. me dá Aqui em casa é caro, porque, tipo, nem minha irmã é mais estudante. Aí tem Ai, o plano família, aí é tipo, cada família. um com o É mesmo seu. 50 conto, né? O plano É família. 44, parece, sei lá. Ui, Jesus. Ah, Fiz sim, até mas olha, monetização. Vou colar em Miguel, né? Pra eu conseguir o Spotify de graça. mas não, porque tu tem iPhone. E o que é que tem a ver?
iPhone não craqueia, não, viu? Mentira. Verdade. Poxa, Feitosa, velho. Feitosa, depois, Feitosa, que eu Então eu vou troquei vender o celular, uai. iPhone, eu troquei pra merda de iPhone, que tem há uns anos bem atrás, que veja, eu já era cliente do Spotify há muito tempo. E aí eu assinava, pagava, depois eu aprendi que podia craquear. Aí eu craqueei, por quê? Porque o meu celular na época era um J5. Então, assim, poxa, eu tinha um J5 na época, então eu meio que estava dentro do público que poderia craquear, porque a pessoa que Craquear, tem um poderia. J5 não tem condições de estar pagando, na época, 17, 16 reais por Spotify. Tu concorda comigo? Essa Concordo. coisa Agora aqui é. você com iPhone 15, né? Tá Aí complicado. eu fui, não, aí na época eu fui, comprei por conta de uma amiga minha, ficou na minha cabeça, compra o iPhone 10, compra o iPhone 10, que é o iPhone X, né, aqueles, Sim, comprei, acho que sim. foi o XS, eu acho que eu comprei na época, XS. E aí, Feitosa, eu fui e comprei. Aí eu percebi que, a merda que eu me meti, porque, nossa, não tem como Perdi meu craquear. Spotify. Aí voltei a pagar de novo. Aí Fabrício, daí, tu infelizmente, acredita? Essa vai ser minha nova motivação da noite para eu estudar. Conseguir pagar 11,90, porque aí eu vou virar estudante. ei, Eu acho que eu tava precisando de uma motivação tipo essa mesmo. pronto, velho, tu acredita se eu te disser que a única coisa que a Universo me deu, assim, de bom foi isso? Fale isso Ave não, Maria, Fabrício. Foi o Então eu Spotify. lhe Gente, pago os 33 e você me dá a sua vaga, pode ser? não, mas, gente, É mesmo, é mesmo, Eu Fábio. pago não, amiga, 33 assim, por mês pra você, mas o você me dá a Spotify, sua vaga, uai. gente, mas o Spotify é uma coisa muito importante para mim. Não, É mas que é. vocês não estão entendendo, não, a Fabrício, importância. essas tuas músicas que tu botava no início das aulas, no início do ano. Tem um trauma dessas músicas que tu sabia escolher só. As que pegava aqui, né? Tu lembra, né? Tu lembra, né, que eu te falava? Uhum. Era de Pois pegar é, no coração, né? péssimo. Era de pegar no coração, eu entendo você. Ah, Sim, mas assim, craquear. cara, olha, para mim é uma coisa importantíssima, viu? Spotify, por isso que eu digo que foi muito bom. Gente, eu uso Não, todo mas eu santo dia. também. Eu tô ansiando já pra retrospectiva do fim do ano, pra saber quantas milhões de horas eu escutei Eu música. também, porque eu passo o dia inteiro, ó. A Alexa fica aqui, ó, do lado. Eu também passo o dia inteiro. É o dia inteiro de música, velho. Só não É, passo o dia inteiro porque de manhã eu tô na loja. Aí lá eu boto no YouTube mesmo. Mas o resto do dia eu fico tudo escutando. eu também. Até eu aprendi a fazer questões com música. Eu também, eu estudo com música. A perfeição, velho. Somos todos iguais. Vamos lá, ó. Craquear é isso, gente. É dividir, é separar. Tá certo? Aí, no caso da química, craquear é você quebrar, tá? Você vai quebrar. Inclusive, uma aluna minha, ela disse, aceita, professor, eu uso um esmalte que ele é craquelador. Ele é craquelar, um negócio meio assim. Aquelas que pinta e quando passa por cima ele craquela, ele quebra. Aí é isso, Miguel. Vai ser, ó, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. O petróleo não é um negócio bem grandão, são várias moléculas grandes, aí você quebra para poder você conseguir ter mais produtos. Aí, gente, craquear é isso, é você quebrar uma molécula grandona em várias moléculas pequenininhas. Letra B, diz que é reação de óxido-redução com transferência de elétrons. O que é que tem a ver, pelo amor de Deus, tu dizer assim, que aumenta a quantidade de frações comercializáveis. Aumenta a quantidade. O que é que tem a ver aumentar a quantidade de moléculas com óxido-redução? Tem como. C, solubilização das frações. Solubilização, com utilização diferente. O que é que tem a ver solubilizar com aumentar a quantidade de moléculas? Não. Decantação das moléculas. Não, decantação a gente nunca tem nem relação com craqueamento. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Não é craqueamento. Qual é o nome que a gente dá a isso aqui? Começa com D. Destil o quê? Mas é que tipo de destilação essa do petróleo? Porque não é destilação Fracionada. fracionada, perfeito. Destilação fracionada não é craqueamento, é outro tipo de coisa. Letra de amor. Vão errar não, né? Questão cair desse tipo, não erra não, viu?
Ó, a próxima, gente, ó. Uma das técnicas de reciclagem química do PET, que inclusive muita gente estava comendo PET por conta daqueles glitters de alimento, né? E eu já falava isso há muito tempo, velho. Gente, não comam coisa que tem glitter. Porque, velho, aquilo é PET, aquilo é PP, aquilo é parada assim, tipo, aquilo é PVC, velho. Pelo amor de Deus, gente. E eu disse, gente, não come, não come. A galera, não. Mas, tipo, a Anvisa aprova. Gente, a Anvisa não tem nada a ver com alimento, não, cacete. A Anvisa é medicação, é produto. E eu para com isso, velho, não come, não. Sim, mano, ó, aí você vai tomar. Não, porque nem alcoolista a pessoa não pode ser em paz mais. Porque vai ingerir álcool, Juliana, aí tem metanol. Aí morre de metanol, fica cego no mínimo. Eu vi Aí, a não, mulher no Fantástico que ficou cega. Eu fiquei, meu Deus do céu, não, uma caipirinha. não é, não, aí, Ju, aí tu fala assim, não, mas eu não bebo, amor. Aí tu compra um bolo. Aí o bolo vem cheio de quê? De PET, de microplástico, não, vem cheio de plástico. Aí tu não pode mais comer, não pode mais beber. Peraí, pode fazer o quê agora? A pessoa não pode matar, não pode roubar, vai fazer o quê? Estamos vivendo uma sem. Realmente eu não entendo uma coisa dessa. Pô. É por isso que é importante estudar química, tá vendo? Não é só para o Enem, não. Pô. Química não é só Enem. Química é também conhecimento de vida, velho. Porque você vai olhar ali, por exemplo, você olha a composição de um determinado produto, você sabe se aquele produto ali ele é prejudicial ou não. Você vê um negócio ali que tem PET, pô. PET, gente, PET, olha o nome aqui, politereftalato de etileno. Um negócio com esse nome é de comer. Não, tu quer me convencer que um negócio que eu não sei nem falar, eu posso comer? Gente, desculpa. Se você não consegue falar, você não tem que comer aquilo. Porque, ó, banana, laranja, isso é para comer. Carne, é porque eu sei falar. Agora, o negócio que tu não sabe falar o nome, pô, vai comer aquilo. Um pouquinho de atenção, né? Então, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET gera tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O composto A representado no esquema de reação é qual? Esse cara que está aqui, ó. Transesterificação. Parece com esterificação. Quem sabe? Quem lembra? O que significa uma reação de esterificação? Alguma É coisa a ver pegar. com éster. Eu não lembro agora. Pronto, é para dar origem ao éster. Como é que eu dou origem ao éster? Para dar origem ao éster, eu vou pegar um ácido o quê? É ácido carboxílico com Carboxílico álcool? mais álcool. Muito bem. Mais um álcool que também pode ser o quê? Além do álcool. Ou Fenol. Fenol. aí você vai ter do outro lado um éster mais o quê? Mais água, Água. não é isso? Muito bem, tá vendo? Isso é a esterificação. Eu disse a vocês que trans significa o quê? Esse trans. O trans. Mudança. Mudança, muito bem. Então, ao invés, se você botou um trans, é a mudança. Então, você não vai pegar ácido carboxílico com fenol. Você vai mudar. E você muda o quê? No lugar, Juliana, do ácido carboxílico, você vai botar o éster. Então, na transesterificação, tu vai pegar um éster e tu vai reagir ele com Ah, lembrei. É tipo uma mudança, né? Vai mudar o álcool e vai mudar o éster. isso. Eu sempre confundo com hidrólise. Hidrólise é o contrário de esterificação, né? É isso, muito bem. Ah, Certinho, isso aqui, gente. Aí, quem é que tem que ser aquele A se isso aqui é uma transesterificação? Tu pegou o PET, ou o PET. O PET é o quê? Olha para esse cara aqui. O PET é o quê? Ele é um éster. Ele é um éster.
Ah, sim, é Né, ó? verdade. Porque tu tem, Juzinha, o éster é isso aqui, ó. O éster tu vai ter um oxigênio, aí de um lado do oxigênio tu vai ter que ter uma carbonila é C-O, e do outro lado tu tem que ter um carbono, tu entendeu isso? Entendi. Pronto, então tu vê ali, ó, que tem aquele carinha, o oxigênio cercado por uma carbonila e um carbono, isso é um éster. Aí tu vai ter que pegar o éster e vai ter que reagir com quem aqui? Para ser transesterificação. Quem é que tem que estar aí? Quem tem que estar aí? O ácido carboxílico. Não, transesterificação, éster mais Álcool, verdade. álcool, Então tem que ser entendeu? o ol. Muito bem, álcool termina com o quê? Ó, Ol. é o único elemento que termina com ol aqui. O B. Muito bem. É só isso, gente. É só isso. Vamos fazer a 10ª e eu libero vocês, tá? Ó, alguns materiais, tá certo. Tchau, Miguelita. A gente já vai terminar agora. Pô. Vamos terminar agora. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica de um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, circuitos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, que são temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno de quê? Olha, gente, meninas, perceba, ele cai, mas olha o que é que acontece depois de um tempo. Tu vai subindo a temperatura e olha o que é que acontece com essa distância interatômica, ó. Ela está aumentando, ela está Vai diminuindo. a distância interatômica, ó. Vai aumentando, não? Aumentando, muito bem. Aí isso aqui vai caracterizar qual desses fenômenos? O que significa ionização? Como assim aumentando? É porque, veja, ó. Ah, tá indo para a direita. É Sim, isso, sim, tá sim, vendo? sim. Não é isso, ó. Porque tu vai aumentando, aí onde é que ela vai estar? Tum, tá aqui. Aqui. Tum, tá aqui, ó. Aí, aqui, T3. Tum, tá aqui. Tá vendo que tá aumentando, ó? Tá indo pra lá? Certo? Só que a energia de ligação, ela tá alta ou ela tá baixa? O zero tá aqui, ó. A energia de ligação. Ela tá tá baixa. Tá baixa, porque ela tá para baixo do sistema. Aí, vamos lá. O que é ionização? Quem lembra? É quando ganha ou perde íons? Ou não? Ionização, ela vai ser a separação. Só que vai ser uma separação de íons em uma substância que ela tenha ligações que a gente vai chamar ligações do tipo covalente. Então, por exemplo, vamos supor que tu pegue o HCl. Aí tu jogue esse HCl na água. Juzinha, quando tu joga isso aqui na água, vai ficar assim, ó. H mais Cl menos. Só que vem cá, o HCl vai ser que tipo de ligação? Vai ser ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica? Ó, ligação iônica, meninas, é sempre feito entre dois tipos de elementos. Quais são esses dois tipos de elementos? Ligação iônica. Metal com Com a metal. muito Repete a bom. pergunta, que E eu a tava... covalente. Aí eu perguntei, o HCl vai ser que tipo de ligação? Química. Iônica. Iônica. Aí, ó, quando tu pegou esse cara que é de ligação iônica, botou ele na água e ele separou, essa separação a gente chama de, Dissociação, né? no caso, ionização. Ao contrário. Não. A dissociação, na verdade, ela vai ser com compostos iônicos, porque lembra, se uma coisa... Eita, eu botei que é iônico. Não, aqui não é ligação iônica, não, aqui é ligação covalente, desculpa. Ah, tá. Tá vendo? Ó, ligação covalente, perdão, viu? Porque é um hidrogênio com a metal, tá? Hidrogênio com a metal, então aqui é ligação covalente. Aí, ligações covalentes vão se ionizar.
Já ligações Entendi. iônicas, como, por exemplo, NaCl, vai acontecer o quê? Dissociação. Muito bem. Aqui, ó, dissociou. Eita, aqui é menos. Dissociação. Vem cá, dissociação, Feitosa e Juliana, tem a ver com temperatura? Ou é só Não, o não. contato daquela substância com a água? Acho que só com a superfície de contato. Perfeito, isso mesmo, com a substância em si. Então, ó, nem pode ser ionização, nem pode ser dissociação. Sobre a energia, vocês disseram que a energia está alta ou está baixa? Tá Olha para o baixo. sistema. Está baixa, porque está abaixo do sistema. Tem como ser quebra de ligação? Para quebrar a ligação, você precisa de muita energia ou você precisa de pouca energia? De muita Muita. energia. Muito bem, então já não tem como. Formação de ligações metálicas. Gente, formação, vocês vão olhar para a distância entre os átomos, que é a distância interatômica. Quando eu aumento a temperatura, o que é que acontece com a distância interatômica? Ela diminui ou ela aumenta? Eu não entendi muito não, Fabi. Como Tipo foi a assim, pergunta? ó, veja, para formar ligações, eu vou precisar aproximar ou eu vou precisar distanciar os átomos? Para formar Aproximar. ligações. Aproximar. Só que o gráfico, o que é que ele me diz? Quando eu aumento a temperatura, o que é que vai acontecer com a distância interatômica? Ela aumenta ou ela diminui? Vai aumentar a distância. Aí, vem cá, se está aumentando essa distância, tem como formar ligações? Não. Eles vão separar. Perfeito. Então só sobrou quem? Dilatação. Porque Ixi, agora é a quase dilatação. indo por eliminação, né? Isso aí. E não só isso, Feitosa, lembra? Lembra da questão que a gente viu lá atrás? Dilatação. Olha, lembra? Eu estou trabalhando com volume. Se eu estou trabalhando com volume, qual é a grandeza que vai influenciar diretamente no volume? De forma A positiva. densidade. No caso, de forma De positiva. forma positiva, a massa. Você tem a massa, calma, porque você tem, lembra, Juzinha? Você tem, por você, nunca rezei tanto. Ó, porque é isso aqui que eu quero que vocês entendam, tá? É essa forma. Então, toda vez que eu vou correlacionar volume com outras grandezas que eu estou falando é pressão ou temperatura, tá? Ah, entendi. Deixa Achei que só estava volume falando do lado da igualdade. Viajei agora. Achei que era sobre a densidade. Não, tá vendo aqui, Juzinha? Aí, o que é que acontece quando tu sobe a temperatura? Com volume. Vai Aumenta aumentar. também. Pronto, vai aumentar. Gente, se aumenta o volume, a gente disse que o que era que acontecia com a dilatação? Aumentava. Porque Pronto. precisava de mais espaço, porque estava mais agitado. Perfeito, isso mesmo, tá vendo? Porque vai ser, se tá aumentando, quem está sendo apresentado lá é a dilatação. Não é igual àquela questão que a gente fez lá atrás, não. O conceito não é o mesmo, não. Que era de volume, temperatura, dilatação. Eu cheguei um pouquinho tarde, eu não lembro, mas eu entendi agora. Porque foi a primeira questão, Juzinha, perdão. Foi isso mesmo. Menina, Ô, Fabi, e se fosse quebra de ligações covalentes, teria que, no caso, ser pouca energia, né? Não, para quebrar as ligações, a energia tem que estar para lá, Juzinho, ó. Para cima do sistema e bem alto. Porque para quebrar as ligações, tu precisa de muita energia. Por exemplo, como é que tu faz, Juzinha, para fazer com que a água ela vaporize? Tu aquece ou tu resfria? Tem que aquecer. Pronto, aí quando tu aquece, tu tá fornecendo o quê? Energia, né? Tá vendo? Então, quando tu dá muita energia, tu quebra tu rompe, na verdade, né? Essas ligações. Tudo bem? Deu para entender? Ah, entendi. Certo? E meninas, estão liberadas, viu? Vocês conseguindo fazer